mulheres. Amém? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, ou nécias, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Espírito Santo de Deus, fala comigo, com a tua igreja reunida aqui esta noite, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito possa fazer aquilo que ele apraz. Que essa palavra não volte vazia. Cumpra todo o propósito, a começar pela minha vida, na vida de cada um aqui presente, bem como também na vida de cada um que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles possuem 3 deles que são chamados de evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos que têm assuntos em comum. Esses evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles têm 70% de todo o conteúdo deles igual. Ou seja, a mesma passagem que você encontra num versículo, num capítulo você encontra no outro. Quando você vê lá, por exemplo, em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, você tem embaixo, escrito lá, são subtítulos que os homens colocaram. Não está no original, mas está escrito lá, as bem-aventuranças. E diz em Mateus capítulo 5, depois você vê a mesma referência de quando Jesus disse isso, tanto em Marcos quanto em Lucas. João não é considerado sinótico, por quê? Porque na verdade ele tem menos, talvez 30% dos textos de João, igual aos de Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos foram escritos da seguinte forma: primeiramente Marcos, ele então faz uma pesquisa, tem como principal fonte de inspiração o apóstolo Pedro, e aí então ele escreve o evangelho de Marcos. Posteriormente, Lucas, médico, discípulo de Paulo, escreve 2 volumes. O primeiro, o Evangelho de Lucas, que narra, como os outros 3 evangelhos, a biografia do ministério terreno de Jesus, sua anunciação, nascimento e até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Depois de Lucas, nós temos também Mateus, escreveu o Evangelho. E João não é sinóptico, ou seja, não é tão parecido quanto os outros, porque João não foi buscar pesquisa, nem referência. Ele partiu da sua experiência pessoal como discípulo próximo de Jesus, o chamado discípulo amado, o amado do mestre, ou seja, aquele que era próximo de Jesus. Ele então parte da sua experiência, por isso que ele escreve o seu evangelho, e você vê tantos capítulos no evangelho de João, como a oração sacerdotal, João capítulo 15, todo o final do evangelho, não há descrição na sua maioria, em todo ele, relacionado aos demais. Mas em contrapartida, aliás, cada um desses evangelhos foi escrito por um povo. João escreveu para a igreja espalhada sobre a terra, naqueles dias, chamado ímpios, os que não eram judeus. Lucas chama Jesus de filho do homem, porque ele escreveu para o grego, que tem como visão o centro da humanidade, o próprio homem.
o centro de tudo. Então, para atingir os gregos, Lucas escreve chamando Jesus de filho do homem. Romanos recebeu o evangelho de Marcos, cujo foco encara um Jesus para o tempo, para a forma de pensar dos romanos. E Mateus começa com a genealogia de Jesus. Por quê? Porque foi escrito para os judeus. Para os judeus era importante quem Jesus era: filho de Abraão, filho de Davi. Para que eles entendessem o cumprimento das promessas de um Jesus messiânico, ou seja, aquele que era o Messias, que viria para resgatar o seu povo. E é interessante que esse capítulo 25 de Mateus, ele encontra-se apenas no Evangelho de Mateus. Ele não está correlacionado em nenhum dos outros evangelhos. Por quê? Porque, na verdade, ele é um trabalho da parte do próprio Espírito Santo, focado a Mateus, aos judeus. Então não tem nada a ver comigo? Tudo. Por quê? Porque nós somos os judeus do Novo Testamento, o povo por adoção, como filhos de Deus, através de Jesus. E aí o que acontece? Nós somos tratados como noiva. O Evangelho de Mateus, ele tem 3 assuntos no capítulo 25. Do 1 ao 13 é a parábola das 10 virgens. E aí nós temos também a parábola dos talentos, do 14 ao 30. E o grande julgamento que ocorrerá no final dos tempos, do capítulo 31 ao 46. O que nós temos que entender é que não se trata, o capítulo 25, de uma mensagem evangelística. Algumas pessoas até aproveitam a parábola das 10 virgens para dizer que aquele que não tem Jesus não vai entrar no céu. Até serve. Mas o principal, o cerne dessa mensagem, na verdade, ela é para tratar a igreja. Por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo. Todo homem que se entrega a Jesus, ele tem que entender que no fundo, ele é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Porque é assim que nós seremos tratados. Ou seja, é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. A começar pela minha vida, pela sua. Qual o tipo de noiva que você pode ser? Qual o tipo de noiva que você é? Porque a noiva, em toda a Bíblia, é um tipo de Jesus. Aliás, de igreja. Isaac e Rebeca, primeira história de amor da Bíblia. Eleazar vai buscar Rebeca na casa de seu irmão Labão. Rebeca simboliza a noiva. Isaac, o noivo. Eleazar, o Espírito Santo, que tira a noiva da sua origem e leva para a presença do noivo, o céu. Salomão escreve o livro de Cantares, onde existe a Sulamita, sua mulher, sua amada, a igreja. E ele, Salomão, o rei, o noivo, e o amigo do noivo, o Espírito Santo. E assim a igreja vai sendo tratada, o povo de Deus salvo, tratado através dos séculos, como noiva. E a palavra de Deus confirma isso em Apocalipse, em 3 textos que eu quero ler para você, rapidinho, que está lá em Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos. Vamos, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aqui refere-se a Cristo glorificado e sua igreja arrebatada. Capítulo 21, versículo 2. No mesmo Apocalipse, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E o versículo 9, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia dos últimos 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Não há como negar, essas 10 virgens, noivas, simbolizam a igreja, o povo de Deus, lavado, comprado, remido pelo sangue do Cordeiro,
e que está num processo de caminhada nessa terra para reencontrar-se com o seu noivo, o Senhor. Essas noivas de Mateus, elas, e é isso que nós temos que entender, não existe uma distinção. Não existe a mais noiva ou a menos noiva, todas são noivas. Não existe as mais próximas nem as mais distantes, todas são iguais. Porque a descrição é única nelas, é única. Acompanha comigo. Todas as noivas, ou seja, todas, elas estão classificadas como noivas, prometidas ao noivo, são iguais. Todas estão vestidas e adornadas como noiva. Como que o senhor sabe disso? Se ele não falou, é simples. Elas estavam indo para um propósito. Quando Eleazar vai buscar Rebeca, ele lhe entrega um anel de noivado e ela aceita. Esse anel de noivado, diferente dos que são usados hoje nos dedos, eles eram um anel que eles não eram completos, eles tinham uma ponta assim aberta. Por quê? Porque eles entravam nesse lugar aqui do corpo, do nariz, como se fosse um piercing. Significava que aquela moça, daquela hora em diante, estava comprometida com alguém, cujo moço, futuro marido, esposo, iria ser o senhor da sua vida. Ou seja, o nariz simboliza a nossa direção. Quando ela se torna noiva de Isaac, a direção da vida dela é entregue ao seu noivo. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus espiritualmente, é como se ele colocasse um anel no meu nariz, de maneira que a minha vida passa a ser do noivo, do cordeiro, de Jesus, e dali para frente eu passo a então ser conduzido na direção que ele deseja, que ele quer, como noiva, para encontrar-me com o noivo. Todas têm lâmpadas iguais para seguir a viagem até o final. Que lâmpada é essa? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. Todo cristão que aceita Jesus, à luz da palavra, ele recebe o quê? Ele recebe a palavra de Deus para ele seguir. É o seu norteio, é a sua bússola que te faz seguir na direção segundo Deus te dá. E aí, nós vamos começar a entender algumas coisas. A diferença é que cada um recebe o seu vestido, sua vestimenta. Cada um recebe o seu anel. Cada um recebe a sua lâmpada, a palavra. Mas todos nós temos nossas vasilhas. Nosso coração, tudo que diz respeito a vasilha significa a coração, a vontade. Esses dias eu falei sobre as bodas de Canaã e as talhas simbolizam o quê? O nosso coração. Quando o Senhor manda descer a casa do oleiro, lá em Jeremias, e ele quebra o vaso, ele diz: eu não posso fazer isso com Israel, ou seja, quebrar o coração para que haja quebrantamento, mudança. Vasilha, botija. Você que está aqui está me vendo, não sei se a live está buscando. Ou seja, coração. Todos têm. Acontece é que alguns levam suas vasilhas, outros não. E é aí que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque todos que se aproximam de Jesus possuem o quê? A mesma classificação. Eu já falei, todo mundo é noiva, crente, povo de Deus. O mesmo chamado para ir na direção que o Senhor está colocando. O mesmo tratamento. O amigo do noivo, aquele que conduz a noiva, não trata melhor esse ou aquele. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais o João do que o Antônio. Deus não cuida mais da Maria do que da Joana. Pelo contrário.
Ele mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui, isso no Velho Testamento, Deus falando com o seu povo. E no Novo Testamento ele diz o quê? Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ou seja, todos nós temos o mesmo tratamento, os mesmos cuidados. Às vezes eu escuto pessoas dizerem para mim: Deus ama mais o outro que a mim, Deus abençoa mais o outro que a mim, Deus faz mais para o outro que para mim. Será? Será que você não está entendendo que existe um tempo determinado nos céus para tudo nessa terra? E que de repente, enquanto o outro está colhendo, você está semeando, porque ele já semeou lá atrás? Isso é muito sério. Nós temos que entender isso. Todos nós somos iguais, até o momento do chamado, até o momento do grito: eis o noivo, está na hora. Por quê? Porque todos são tomados de sono. Que sono é esse? Quando à meia-noite há o grito, e aí todo mundo se levanta e preparam as suas lâmpadas, porque o próprio Senhor Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Somente Ele sabe o dia e a hora. Somente Ele vai abrir as portas e dizer para Jesus: vai. E quando Ele mandar soar a trombeta, Ele vai dizer ao mesmo tempo para ele: filho, que vai estar à sua direita, levante-se, porque eles virão, soem a trombeta. Ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai. Aleluia. Por isso que diz que será meia-noite, ou seja, as pessoas estarão dormindo. O que significa esse dormindo? Desapercebidos. Porque estarão cuidando de suas vidas, cuidando de outras coisas, olhando para outras direções, fazendo coisas que tem que ser feito. Porque a vida continua, nós não podemos sentar e ficar esperando Jesus voltar. Nós temos que trabalhar, nós temos que comer, nós temos que viver. E aí que começa muita gente não ter vasilha com óleo nos dias de hoje. Por quê? Você que está aqui presente, olha a sua volta. Nesses 5 meses, você não parou de trabalhar. Você não deixou de ir ao médico. Você tinha uma consulta marcada, você foi. Você não deixou de ir ao supermercado, porque você precisava buscar comida. Você não deixou de ir ao banco para receber o seu dinheiro, ou à lotérica para pagar suas contas. Você não deixou de comer as coisas, de comprar as coisas, de fazer, de viver. Mas por determinação humana, em momento algum, foi dada a liberação para que as igrejas funcionassem dessa forma. As pessoas se esfregaram dentro do supermercado, dentro das casas lotéricas, as pessoas se esfregaram dentro dos bancos, dentro do ônibus para ir para o trabalho, em virtude de necessidade, de sobrevivência, de subsistência física. As pessoas não puderam ficar reclusas, fechadas, como deveriam, como gostariam, como poderiam. Mas também as pessoas se divertiram, fizeram festas. A quem queremos ou podemos enganar? Luciano está aqui com a gente hoje. Acho que ele nunca picou tanta carne para churrasco como nesses 5 meses. Concorda comigo? E ele fez assim, para quem não está aqui. E as pessoas agora estão, muitas noivas estão com suas lâmpadas um tanto quanto vazias. Por quê? Porque estão com medo de vir à igreja. Mas os que aqui estão são minhas testemunhas, como os da manhã também. Devidamente no espaçamento, todo mundo de máscara, todo mundo longe, todo mundo guardado com álcool na porta, gel, com o termômetro a hora que entraram. Então eu quero dizer para você que ficou na sua casa hoje, nesse primeiro domingo, não tenha medo. Enquanto as autoridades determinam e nós podemos fazer isso, pode vir. Por quê? Porque é mais seguro aqui do que na porta dos bancos. É mais seguro aqui do que na fila do açougue ou de qualquer outro mercado. É mais seguro aqui do que no ônibus que você tem que pegar para ir trabalhar. Ou seja, vem aqui para encher tua lâmpada, porque há um Deus que vai guardar você por onde você andar. Pode aplaudir agora.
Você que está sentado na live ou que não é da igreja e está assistindo, fala: meu Deus, por essas palmas, a igreja está cheia. Não, irmãos, eu descobri por quê. Achei um motivo, uma finalidade desse teto ser tão alto. O povo está batendo palma, está fazendo eco. Pode ficar tranquilo. Pastor, mas se eu for vai encher, irmão? Se encher, nós já estamos fazendo 2. Se precisar eu faço 3. Disposição para mim não falta. E eu tenho certeza que eu tenho um grupo de valentes aqui, que se precisar a gente vai fazer 3 cultos. Pode vir, irmãos. Mas dá tempo, pastor? Dá. A gente puxa das 8h30 para as 8, faço outro às 10 e faço outro às 7 da noite, como esse aqui. Faço 2 presencial e 1 online. O senhor faz, pastor? Faço, não tenha medo não, irmão. O importante é nós fazermos a obra. O importante é encher as vasilhas. Vamos entender isso. Porque todas as noivas caminharam juntas. Todos nós caminhamos juntos na caminhada com o Senhor. Na pregação da palavra, na encaminhada na igreja. Todos nós. Mas o problema é que todos somos tomados de sono, ou seja, ocupações, preocupações, atividades, coisas que nos tiram o foco, muitas vezes, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Por quê? Porque você tem que comprar, você tem que vender, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa, cuidar de filhos, tem que correr atrás. Até que à meia-noite há um grito: eis o noivo! É o momento que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. Todos se levantam e preparam para se encontrar com Ele. E aí é que entra o problema. Todas pegam as suas lâmpadas. Porém, algumas delas, metade aliás, desse grupo de 10, dão conta que a lâmpada não é suficiente para o tempo que o noivo vai chegar. E a lâmpada é necessária para quê? Acesa. Para que elas vejam o noivo vir. Para que o noivo as veja. Para as conduzir. O óleo, símbolo do poder do Espírito Santo. Símbolo do conhecimento, da intimidade e da presença do Senhor na nossa vida. O óleo é o que nos mantém juntos e ligados ao céu. O óleo é o que nos mantém na presença de Deus. O óleo é o que nos mantém na casa do Senhor, não apenas de presença física, mas de alma, de espírito. Porque talvez você esteja aqui pensando no quê? No problema que você deixou na tua casa. Deus sabe desse problema. Você está aqui pensando no quê? Na conta que você tem que pagar essa semana. Deus sabe da conta. Você está na frente dessa live, presta atenção. Você está na frente dessa live pensando no quê? Que você tem que fazer tal coisa na cozinha. Agora não é hora de fazer comida, irmã. Manda o bonitão esperar um pouquinho. É revelação, pastor? É lógica. Porque eu fiz essa pergunta de manhã e vou fazer agora aqui. Todo mundo estava sentado na frente do sofá, quietinho, vendo a live inteira. Todos esses dias. Só estou vendo os irmãos da sinceridade fazendo assim, ó. Por quê? Nas primeiras você ficou. As primeiras você ficou firme ali, ó. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aleluia, que saudade, saudade, saudade. O problema é que assim como a gente acostuma com coisa boa, a gente acostuma com coisa ruim. E aí é que é o problema. Aí é que a lâmpada começou a queimar o óleo. Por quê? Porque a hora que você olhou no relógio já era 7h30, 20 para as 8. Tá tarde para começar a assistir a live. Não vou nem entrar. Ou então você começava a live e falava assim: eu vou ver o que está acontecendo na outra igreja. Porque o Facebook te deu o poder de entrar nas igrejas dos outros. E aí você foi ver as outras quadrangulares. Aquela quadrangular daquele seu parente lá do Paraná que ele fala que ele vai. Você foi lá, é seu amigo no Facebook. Você tem 2.000 amigos no Facebook, só de igreja. Você tem 300 amigos. E aí você ficou fazendo o quê? Não é de Deus sambar, mas no louvor você sambava de uma igreja na outra. E aí, sem perceber, você ficou zapeando. A pastora detesta assistir televisão comigo. Por quê? Porque eu fico zapeando.
O que é zapear? Fico sambando no controle. Por quê, pastor? Porque às vezes eu consigo assistir 3 filmes ao mesmo tempo. Como, pastor? Eu assisto pedaço, depois eu monto na minha cabeça. Netflix deu uma curada em mim nisso aí agora. Agora eu assisto, fico deitadinho lá, porque não tem propaganda, não tem paciência. O problema é que você estava zapeando no culto. Não precisa pedir para você levantar a mão que está aqui, não. Mas que você dava uma zapeada veaca, dava. Todo mundo estava fazendo isso. Como o senhor sabe disso, pastor? Porque os pastores se conversam. Deus sabe da nossa necessidade, da nossa limitação. Por isso essa fase amarela e a abertura dos cultos nesse momento. Porque o povo não ia aguentar. Porque quando começou esse negócio, terça-feira agora, dia 18 de agosto, faz 5 meses do último culto normal na igreja, com todo mundo aqui dentro. Nós não iríamos, o povo não estava aguentando mais. Isso é muito sério. Por quê? Porque o problema é que quando se grita eis o noivo, tem que se levantar e fazer o quê? Ter óleo para chegar ao noivo e o noivo poder te enxergar. E é aí que a coisa aperta. Por quê? Porque essas noivas não tinham óleo suficiente para esse momento. O que nós temos que entender? Que o que as diferenciam desses 2 grupos de noiva, as que têm o óleo e as que não têm o óleo, vamos entender isso. São 2 coisas básicas. Primeiro, 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. O que significa isso? 5, todas elas eram noivas, adornadas, todas elas tinham lâmpadas, porém 5 delas tinham vasilhas e 5 não. 5 delas planejaram a sua caminhada. 5 delas entenderam que tinham que seguir com óleo até o fim. E para isso elas precisavam do quê? De vasilhas para pôr o óleo, porque a lâmpada ela tem um recipiente menor para poder queimar o óleo. E aí ele era colocado como aqueles lampiões de querosene que tinham antigamente. E aí então tinha que ser colocado o óleo para continuar queimando, para poder continuar iluminando o caminho. Igreja que está aqui reunida, igreja que está na nossa live, entenda bem isso. O Espírito Santo de Deus quer que você olhe para você agora, olhe para a sua vida e veja aonde estão essas vasilhas, para que elas não fiquem secas, ou para que de algum momento você as deixe no caminho. Pastor, como deixar no caminho? Vamos entender isso. Se eu pegar um balde vazio, desses de 20 litros, e colocar aqui, e chegar para o Edivaldo, que é o diácono que está lá atrás, e dizer para ele: Edivaldo, pega esse balde e leva lá no fundo da igreja. Ele vai pegar o balde e vai sair balançando, dando risada, conversando com alguém, e vai levar o balde. Mas se eu encher este balde com água e dizer para ele: Edivaldo, leve o balde lá na porta da igreja, ele vai ter que pegar com cuidado, para não derrubar no chão, para não molhar, para não perder a água, para não simplesmente perder o serviço. Ele vai ter que ter, primeiro, cuidado, atenção, e outra coisa, ele vai ter que levar este peso com ele, do balde cheio. Caminhar com o Senhor, existe um peso de responsabilidade da minha parte. Eu não posso jogar tudo. Eu tenho que jogar o meu desejo, a minha necessidade, a minha preocupação, a minha angústia, a minha vontade, a minha dor, os meus sentimentos na presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que orar e vigiar. Eu tenho que examinar as Escrituras, porque elas cuidam e falam do Senhor. Eu tenho que buscar o Senhor e achá-lo de todo o meu coração. Isso é carregar a lâmpada. Eu tenho que pegar e aí eu tenho que pegar a lâmpada chamada vida com Deus e mantê-la cheia da presença de Deus. Aí eu tenho que pegar uma lâmpada chamada trabalho e mantê-la cheia da presença de Deus e da vontade de Deus. Eu tenho que pegar a lâmpada chamada família e tenho que mantê-la unida na presença de Deus com o óleo. Eu tenho que pegar a lâmpada chamada
projetos, sonhos, vontades, tudo o que eu quiser fazer, todas as áreas da minha vida são vasilhas. Você percebeu que ele fala no plural? São vasilhas. Essas vasilhas eu tenho que carregar cheia de óleo. Como assim carregar cheia de óleo? Cheia da presença de Deus, do padrão de Deus, da vontade de Deus. Como que eu carrego elas dentro da vontade de Deus? Mantendo a lâmpada acesa. Isso é caminhada com Deus, igreja. A lâmpada acesa é luz para o meu caminho, palavra de Deus. A lâmpada acesa, a vasilha com o óleo é o padrão de Deus em cada área da minha vida. Eu não posso, o que nós temos visto hoje no meio da igreja, esta palavra, por isso que ela fala do encontro com o noivo, essa palavra, ela é referente ao tempo de hoje. Somos a última geração. Eu estou muito em paz com Deus, porque tem muito pastor por aí, talvez seja preocupado. Eu não falei muito da vinda de Jesus. Nossa igreja sempre, de tempos em tempos, eu falo sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento e aquilo que nos reserva, que é a glória celestial nos céus. Porém, nós temos visto sobre a face da terra, as noivas com o seu óleo, com as suas vasilhas, mas nós temos noivas também sem vasilhas. Nós temos que nos aperceber com isso. O que é uma noiva sem vasilha? É aquela noiva que entende que ela vem na igreja para resolver o problema da semana. É a noiva que vem na igreja, é o cristão que ele tem convicção da salvação dele. E não serei eu a julgar quem é e quem não é noiva, quem é o salvo e quem não é salvo. Não me foi dada essa autonomia. Isso pertence ao Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho que entender, eu tenho que olhar porque a nossa caminhada com Deus, é uma história que nós estamos escrevendo. E a história que nós estamos escrevendo, ela funciona de que maneira? Você vai escrevendo. É só isso. Com o que você escreve? Com o lápis. E o que você tem que fazer? Apontar o lápis. Então hoje eu não estou julgando ninguém. Hoje eu não estou falando desse ou daquele, porque eu nunca vou fazer isso. Hoje, eu estou colocando a minha vida e o meu lápis para ser apontado pelo Espírito Santo. Para quê? Para que eu não venha a me tornar uma das noivas sem o óleo. Eu tenho que entender que hoje, no meio do nosso povo, infelizmente, há pessoas que estão tomando a direção das suas vidas sem se preocupar com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo uma geração em que o ser humano está é um ser cada vez menos humano. As pessoas estão tomando as direções das suas vidas, enquanto elas se assentam ao redor de uma live evangélica, enquanto elas vêm a um culto aberto ao público, e elas tomam as direções das suas vidas, não segundo a palavra. O que a Bíblia diz em como criar os filhos, ela não se preocupa. O que a Bíblia diz que eu tenho que ser como funcionário, ela não se preocupa. O que a Bíblia diz em como eu tenho que formar uma família, ela não se preocupa. O que eu tenho que fazer nas áreas da minha vida, ela não se preocupa. E o que acontece? A lâmpada da outra não apaga. Por quê? Porque ela cuida da igreja, ela cuida das vasilhas dela, para que estejam cheias. E na hora da luta, na hora da adversidade, ou na hora da vinda de Jesus, não vai ter óleo. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa manhã, dessa noite: para de achar que a noiva que não tem óleo está relacionado a pecados absurdos, está relacionado a coisas absurdamente pecaminosas, porque aquele que é crente não faz isso. Essas noivas não fizeram isso. Essas noivas não tomaram atenção para cuidar das suas vasilhas com óleo. Suas lâmpadas queimaram até o final, até próximo da encontro com a noiva, com o noivo. Elas não tiveram óleo para chegar lá. Resumo da ópera: elas morreram na praia. Por que elas morreram na praia? Porque elas levaram uma vida em que elas estavam no grupo, elas se identificavam com o grupo, elas acreditavam no que o grupo acreditava, mas elas não se prepararam.
Elas não cuidaram daquilo que era importante. Elas não cuidaram. Nós vemos hoje uma situação muito séria. Há muito pouco temor de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. E aonde é a casa do teu Deus? É aqui? É aqui. Mas é um Deus também que diz assim: quando você quiser falar comigo, entra no teu quarto e dobra o teu joelho que eu vou falar em secreto. Quando você dobra o joelho para falar com Deus, ali é a casa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos baratear a fé. Eu quero que você entenda uma coisa: aqui você vai encontrar um amigo. Aqui você vai encontrar alguém que vai chorar com você. Mas você não vai encontrar alguém que vai concordar com o seu erro. Porque o dia que eu concordar com o seu erro, sabe o que vai fazer? Eu não vou quebrar, viu, pastor? Eu vou pegar a minha vasilha de óleo e vou jogar fora. Eu não posso fazer isso. Eu quero ir para o céu. Se você estiver fora da palavra, se você estiver fora da vontade de Deus, se você estiver fora da direção que o Espírito de Deus te dá, eu não posso concordar com você. Eu gosto de uma frase, mais ou menos assim o conteúdo do Maquiavel. Eu posso não concordar com você, mas defenderei até o fim o direito de você ter a sua escolha. Eu não vou abrir sua cabeça e botar um bilhete dentro, escrito essa é a vontade de Deus. Mas eu vou dizer para você, a vontade de Deus é essa, é você que escolhe. E a sua escolha vai dizer se a sua vasilha vai continuar cheia, ou se você vai abandonar sua vasilha na metade do caminho. E na hora que você precisar dela, você não vai ter. Muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas não colhem, porque não levam as suas vasilhas até o final. Elas deixam no meio do caminho. Elas vão deixando o padrão de Deus da vida, de cada área da sua vida. Vai deixando o padrão de Deus em áreas da sua vida de maneira que vai secando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que pedir a Deus que cuide de nós. E nós temos que pedir a Deus: enche, Senhor, as minhas vasilhas. Eu quero, Senhor, encher a vasilha. Presta atenção. A vasilha, está dando para enxergar na live? A vasilha, qual é a finalidade dela? Esse pano vai até me ajudar. O Espírito Santo quer te encher. E aí, se tiver alguma vasilha suja, o Espírito Santo vai transbordar. Conforme ele vai enchendo e vai transbordando, o que vai acontecer? A sujeira vai caindo. E vai ficando o óleo puro, o óleo limpo. Esse óleo puro, esse óleo limpo, é o responsável por transformar o seu fogo mais limpo, mais forte, mais intenso, para que você atinja o objetivo final, que é a sua vitória, em o nome de Jesus. Então eu convido você nessa noite, que aqui está e que nos assiste. Entenda isso. Olha para a tua vida. Tem alguma área cuja vasilha está seca? Existe alguma área que você abandonou a vasilha? Deixa o Espírito Santo te achar agora. E dizer para você: vamos junto buscar essa vasilha. Vamos junto consertar essa área da tua vida. Vamos juntos restaurar essa área da tua vida. Vamos juntos te condicionar a ser alguém que vai viver com a plenitude do Espírito, a plenitude da vontade de Deus, para que tudo seja encaixado e você seja achado nele. O maior desejo do crente, do cristão, antes de trabalho, de carros, de cavalos, antes de coisas e pessoas na sua vida, nosso maior desejo tem que ser o encontro com o noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Entenda bem isso. Nós vemos pessoas amedrontadas por coisas pequenas. Nós vemos pessoas ocupadas com coisas pequenas. Nós vemos pessoas agindo com pequenez em áreas da sua vida. Por quê? Está sem óleo. O óleo tá, e a lâmpada está apagando. E ela não percebe. Eu tenho uma notícia muito boa para você. É você que vai recebê-la bem ou não. Segundo o relógio de Deus, aqui diz que o noivo chegou que horas? Alguém lembra do texto? 00:30. Então, se você pegar o relógio, se nós pudéssemos olhar o relógio, se Deus tivesse um relógio no pulso e nós pudéssemos olhar no relógio dele, falta 5 para 00:30. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Enquanto isso, vamos caminhar. Vamos cuidar da melhor maneira possível das nossas vidas. E a melhor maneira de cuidar das nossas vidas é cada área da nossa vida ter a sua lâmpada transbordando e a sua vasilha cheia. Conhecimento da palavra, vida com Deus, presença do Espírito Santo. Você pode ficar com essa palavra? Você que está aqui, você que está em casa. Feche seus olhos, abre o seu coração. Qual vasilha está seca? Qual área não está transbordando? Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja agindo em cada coração. Que de alguma forma, Senhor, sejamos acometidos de uma manifestação do Teu Santo Espírito. De temor e tremor diante do Altíssimo. Que cada área da nossa vida seja transbordada agora. A vida, Senhor amado, espiritual. A família, o trabalho. Todas as áreas da nossa vida. O nosso presente e o nosso futuro. Seja cheio do Teu Espírito agora. E em nome de Jesus, transbordantes da Tua presença, da Tua palavra, possamos ser achados em Ti. E em nome de Jesus, abençoados para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus possa estar falando no decorrer dessa semana com a sua vida, para que você possa ser cheio da presença do Espírito Santo. E o teu óleo transborde em nome de Jesus. Amém? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. É um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto, transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa,
Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para. Amém.